noite a todo mundo, todos e todas, sejam muito bem-vindos a essa estreia da programação do PAP Artes em 2021. Para quem não me conhece, eu sou a professora Simone Souza, eu sou do curso de música de Sobral e programação não sozinha, mas também e Milena Zafir, do curso de música de Fortaleza e do curso de cinema de Fortaleza, respectivamente. Eu queria convidar vocês que estão aqui e dizer que às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, quinzenalmente, às 18 horas, nós estaremos aqui, cada dia com uma programação diferente. Então, hoje, nessa estreia, a gente também está estreando a programação Conversas sobre Educação e Arte. É um ciclo de conversas na qual, a cada mês, eu pretendo ter um professor ou uma professora convidada que vai conversar a respeito da sua prática de ensino, e eu pretendo trazer sempre convidados que tenham experiências inusitadas, originais e interessantes para quem também trabalha com arte, para quem também é professor e lida com arte. Para hoje, eu convidei uma professora especial para mim, porque faz parte da minha trajetória e do meu caminho, a professora Elaine Wozniado, que é percussionista e é professora de técnica Alexander e criou um programa, um método de trabalho com músicos chamado Consciência Corporal para Músicos. E então, professora Elaine, seja muito bem-vinda, que alegria e que honra ter você aqui essa noite, estreando o nosso ciclo de conversas. E eu vou começar pedindo para você se apresentar, contar um pouco da sua história e contar um pouco de como você chegou aqui. Seja bem-vinda. Professora Simone, muito obrigada pelo seu convite e é um imenso prazer estar aqui com vocês e fazer parte da estreia de uma programação que parece bem interessante, bem suculenta. Meu nome é Eleni, eu sou natural da Grécia e eu vivo aqui no Brasil, em São Paulo, nos últimos 8, vai fazer 9 anos este ano. E a minha primeira formação é em percussão erudita, e através dessa primeira formação eu fui guiada para um método que chama técnica Alexander, e acho que a gente vai conversar mais sobre. E foi a partir deste método, que é um método de reeducação somática, e a partir do meu primeiro amor da música, que eu criei o curso de consciência corporal para músicos. Aí foi assim que eu e a Simone nos conhecemos e ainda estamos nos conhecendo e criando juntas. Então, eu posso continuar falando para sempre, Simone. Por favor, me para e me direciona. Se eu disser que eu ouço enquanto a pessoa convidada estiver falando, eu adoro ouvir histórias, mas eu vou aproveitar que a gente teve essa pequena parada para pedir, então, para você contar um pouco da sua história com a técnica Alexander, né, desse caminho que foi da música até a consciência corporal. E o que foi que te levou até lá, né? Como foi que você conheceu, como foi que você descobriu e se interessou? A gente pode começar o caminho daqui, a história daqui. Ótimo. E eu quero começar dizendo que hoje em dia eu sou professora e dar aula é o que me fascina mais na vida. Eu estou apaixonada pela arte da educação, da arte do educador. E eu jamais imaginava que este ia ser o meu destino. Se alguém me dissesse isso 15 anos atrás, eu não ia acreditar. Então, por volta de 15 anos atrás, eu estava me preparando para ser uma percussionista de orquestra promissora. Eu
tinha um amor muito grande pela orquestra. Eu estudei percussão e regência ao mesmo tempo. E era a minha atuação, a minha paixão, o que eu quis fazer na vida. Só que por muitos anos eu sofria com tendinites recorrentes, problemas do meu corpo me segurando para trás, resultando em eu não poder estudar, praticar o quanto precisava para passar nas audições, para chegar onde eu quis chegar. E era um processo muito frustrante, e a parte mais frustrante foi que nenhum dos profissionais de saúde que eu visitei, mesmo dos mais ortodoxos, para os mais alternativos, nenhum desses processos poderia me ajudar de forma sustentável. Então, foi uma frustração muito profunda que me levou a experimentar o que eu podia. E foi na academia de verão do Mozarteum, uma escola em Salzburg, na Áustria, que eu cheguei para fazer uns masterclass de percussão, de regência, e lá estavam oferecendo aulas de técnica Alexander. Eu não fazia ideia o que era aquilo, mas eu sabia que eu não podia nem tocar mais. Os meus braços estavam falando, não. Então, eu experimentei e a minha vida levou outro rumo. Não foi um processo assim muito espetacular como é uma osteopatia da vida, que a pessoa faz um crack e você sente um alívio imediato. Não foi muito por aí, mas através das minhas primeiras aulas de técnica Alexander, eu comecei a entender como o problema não era onde eu achava que era. Não era nos meus braços e não era somente no meu corpo, como eu imaginava. Eu comecei a ver que tinha muito mais a ver com a forma que eu me entregava no processo do meu ofício na música. Tinha muito a ver com associações que eu fazia de tensão muscular que eram desnecessárias, ou seja, as associações não, mas os padrões de tensão excessiva que surgiam eram desnecessários, não eram essenciais ao que eu tinha que fazer, a prática musical. Então, através deste método, da técnica Alexander, eu fui me conscientizando e começando a desenvolver uma relação muito mais harmônica e eu diria até amorosa com o meu corpo e este ser, que é um ser físico, mas é um ser emocional, é um ser que tem cognição, é um ser espiritual, tudo ao mesmo tempo. Então, a palavra que foi, ou o conceito que foi revelado para mim através desse trabalho foi integração. Integração de nós mesmos e integração a favor da nossa arte, ou do que a gente quer fazer na vida. Então, através deste processo, eu recuperei uma relação com o meu corpo que eu tinha esquecido desde pequena, né? Passou todo o processo da adolescência. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo podem meio que voltar na sua trajetória, passar, desde pequeno, a gente sempre começa a vida com o corpo disponível, engajado, pronto. Aí a gente começa devagarinho, passa a adolescência, passa, ser adulto, passa um processo onde a gente se
se esquece. Esquece como é que a gente veio neste mundo. Sim. É bem interessante como a gente vai acumulando experiências, aprendizados, mas também rigidez e tensão. A gente passa pelo mundo acumulando uma série de coisas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta antes que você continue, porque a gente começou falando da técnica de Alexander. Professora Lio, que bom, que honra ter você aqui. Também acho um tema bastante importante para nós que somos professores e profissionais do corpo, embora a gente não se entenda exatamente dessa forma, né? Mas a gente começou a falar sobre a técnica Alexander e não explicou exatamente o que era. Então, eu aproveitei para já te perguntar, para já pedir para você falar um pouco sobre o que é a técnica Alexander, para deixar todo mundo ciente exatamente do lugar onde a gente está falando. Claro. Mesmo você sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis para fazer para uma professora de técnica Alexander, para definir o que faz. Bom, muito brevemente eu posso dizer que é um método de reeducação somático, ou seja, uma forma da gente reeducar, reensinar para o nosso sistema como que ele é feito. E na nossa cultura ocidental, a gente tem a tendência de nos separar. Então, se alguém tem um problema no seu corpo, vai no fisioterapeuta. Se alguém tem um problema na sua alma, vai no psicoterapeuta. E essa reeducação tem a ver com a integração, essa palavra que surge muito hoje, a reintegração de nós mesmos. A gente sempre é um todo, a gente, mesmo quando a gente tenta se separar, a gente funciona como um todo. Este processo de reeducação é para a gente treinar, se quiser, a nossa consciência de nós mesmos. Então, um exemplo que vem da minha trajetória foi que o meu problema era nos meus antebraços, nos meus cotovelos, tendinites muito recorrentes, que sempre foi classificado como problema físico, né? Então, eu ia no fisioterapeuta, entregava o meu braço, ele passava gelo, passava ultrassom, blá, 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 e eu esperava poder voltar e ter menos inflamação para poder voltar a tocar. Através deste método, da técnica Alexander, eu fiquei muito surpresa de ver que a minha professora, ela não deu tanta ênfase, tanto foco nessa parte do meu corpo. E ao invés disso, ela ficou batendo o martelo na minha consciência, na relação da cabeça em cima da espinha. E no início eu sentia um grande alívio, mas não podia entender ainda qual que era a relação. Até que eu voltei a praticar o meu instrumento e comecei a ver hábitos muito bem enraizados de toda vez que eu ia tocar algo, eu ia tensionando nessa região do pescoço, ou eu ia segurando a minha respiração, que uma outra face da tensão excessiva. Eu ia ficando em pânico, aí os músculos, tanto da minha face, quanto do pescoço, quanto do meu corpo como um todo, tensionavam. Aí os meus braços tinham que trabalhar num contexto de tensão excessiva. A técnica Alexander é um método que nos ajuda a identificar esse tipo de hábitos e reeducar o nosso sistema através deste entendimento da ligação entre corpo, mente, espírito, emoção, intenção, que é isso que é muito importante para o artista.
integrar a sua intenção artística no quem é no momento, corpo e mente. Exato. Era uma das palavras que eu estava prestando mais atenção enquanto você falava, essa coisa da integração. E enquanto você falava, eu lembrei que quando eu comecei a cantar solo, né, porque quando eu comecei a cantar em coro, eu tinha dores nas costas terríveis, que eram bastante pontuais. Eu subia no palco e cantava, eu descia do palco, a adrenalina começava a baixar e a dor nas costas começava a crescer. E era isso, assim, era aquele momento de fim de show, e depois eu voltava, não tinha dor costumeiramente, era naquele momento específico. E o fato de não ter dor costumeiramente foi que me disse que essa dor era causada pelo que eu fazia no palco. Mas não fazia nada demais no palco, eu vivia ouvindo, inclusive, que eu tinha que me mexer mais. Então, era uma das coisas que eu ficava sempre me perguntando, qual é o sentido que faz eu não fazer nada demais no palco e ter dor nas costas apenas por nervosismo? Né? Então, isso que você fala mostra, assim, traz pra gente essa ideia da quantidade de movimentos habituais, não intencionais, e que a gente não repara, que a gente não nota, mas que sim tem uma carga de tensão muscular forte o suficiente para ter consequências. A gente não está muito acostumado de identificar a tensão que está nos musculinhos que não são os grandes músculos, tipo o bíceps da vida, o trapézio. Então, além desses grandes músculos que são feitos para movimento, a gente tem um monte de micromusculinhos, os músculos que ligam a nossa espinha, os músculos que conectam a nossa cabeça na nossa espinha. Todos esses músculos que cooperam para a gente poder estar ereto neste momento, a gente está conversando, a gente está na posição sentada, além dos músculos grandes que eu utilizo para fazer gestos, eu estou utilizando um monte de músculos escondidos, que são os músculos, se quiser, um professor meu, ele chama os músculos do fazer e os músculos do ser. Então, nós sabemos muito dos músculos do fazer, né, os grandes, mas não damos muita atenção nos músculos do ser. E quando você diz que subia no palco e tinha apenas um nervosismo, todos esses músculos que estão lá para nos apoiar, para a gente poder estar eretos, disponíveis, prontos para fazer o que aqui a gente vai fazer, todos eles estavam travados, estavam em espasmo de eu estou com medo. Então, mesmo se você tem um movimento externo, aquela tensão interna tem um impacto não só sobre o movimento visível, mas sobre todo o seu desempenho, seja da forma que você vai cantar, mas como que você vai se sentir, como que você vai aproveitar este momento. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de férias, porque é o momento que os músculos do ser podem finalmente descansar, não tem demandas, não tem pressa, não tem nada. E é todos esses músculos de organização interna, coordenação, que podem finalmente relaxar para que o resto de nós mesmos pode funcionar. Eu diria que a técnica Alexander, na Inglaterra, onde ela desenvolveu, ela é mais conhecida sobre a postura. Eu diria que não é a postura, é essa organização interna, que afeta não só a nossa postura, a nossa respiração, o nosso movimento, mas sim aspectos do nosso desempenho, como o nosso humor, a nossa disposição, os níveis da nossa energia. E isso é o que me fascina nesse trabalho. Sim, foi bem interessante você falar de postura, porque a primeira coisa que a gente pensa quando está fazendo algum trabalho de corpo, em especial voltado para músicos,
é a primeira coisa que o músico pensa, é porque eu preciso melhorar a minha postura. E aí é uma palavra carregada de significados e, em geral, vem com esses adjetivos de qualidade envolvidos, né? Tem a boa postura, a má postura, a correta, a incorreta, a inadequada. Então, quando a gente... E aí é bom que eu vou pedir para você falar um pouco mais dessa questão da postura e desses adjetivos com os quais a gente costuma se referir a ela, porque, na verdade, você falou um outro termo bem mais interessante, né? Organização. Como você se organiza para determinada atividade versus qual é a postura certa para fazer tal coisa. Então, fala um pouquinho mais dessa nossa... Qual é a palavra melhor aqui? Dessa nossa vontade de ter uma postura adequada, essa nossa fixação com a palavra postura. A gente está mais com isso. Sim, é uma coisa bem interessante. Não sei como surgiu essa ideia da boa postura, da má postura. O que é claro é que a gente tem este eixo central, né, a nossa espinha vertebral, e ela meio que cria, junto com a cabeça, a parte mais vital do nosso corpo, de onde funções secundárias, como o movimento dos braços, o movimento das pernas, então, locomoção, manipulação, é a partir deste eixo que essas funções secundárias podem acontecer. É interessante que este eixo, a gente vê mais a postura, mas se a gente ir um passo para trás, o que tem de especial nessa cabeça e espinha vertebral? Elas foram criadas, elas foram formadas de tal forma que elas têm para proteger o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro e a nossa espinha, a nossa, como que chama? A corda espinhal. A medula. Sim, a medula. O sistema nervoso central, ele foi formado para poder possibilitar o movimento. Então, a gente pensa mais movimento em termos de, eu vou correr, eu vou fazer coisas com os meus braços, mas para poder acontecer este movimento, a gente precisa de um ponto de partida, que foi organizado como este eixo vital, cabeça e espinha. Este eixo vital é organizado diferente em nós, seres humanos, do que em animais quadrúpedes. Então, no animal quadrúpede, você tem os olhos, a cabeça e o corpo. E o animal está movendo na direção dos seus olhos. Olhos, cabeça, corpo. Tem uma sequência muito harmônica e os membros estão apoiando essa sequência harmônica. Olhos, cabeça, corpo. No ser humano, a gente tem uma modificação onde este eixo veio se verticalizar e agora os nossos olhos estão olhando para frente, mas a nossa cabeça não está direcionada para frente. Ou está quando a gente não entende como que o desenho é feito para funcionar. Então, a nossa tela do computador está para frente e é muito fácil que a gente tente direcionar a cabeça para lá, mas nota como a organização cabeça e espinha é mais verticalizada enquanto as funções acontecem na parte da frente, né? A gente olha para frente, a gente faz coisas com as nossas mãos, a gente caminha para frente. Então, um dos segredos que o criador deste método, o Alexander, foi decifrar, foi a técnica do nosso instrumento, né? Como que este ser verticalizado é feito para funcionar. Então, o que acontece? Quando a gente não sabe, não lembra, ou ninguém falou, que a nossa organização é feita para ser mais verticalizada.
a gente vai fazendo coisas para frente o dia inteiro e em algum momento a gente cansa muito. Então, a nossa espinha vem para se curvar e relaxar, o que não é ruim, é uma das possibilidades da nossa espinha. Então, isso vem junto com um processo de relaxamento que muitas vezes não é apropriado para a energia e a disposição que é necessária para uma atividade. A gente começou a ver isso como algo ruim, uma má postura. Vem junto também os filmes de Hollywood e né, os jornais com o povo que está super fortão, ereto, e que é, assim, um sinal de beleza. Aí isso, uma postura mais ereta, passou a ser considerada uma boa postura. Mas a nossa espinha tem um grande leque de possibilidade de ficar mais curvado e ir numa situação mais até protetora, até ficar de forma mais equilibrada e disponível, ou entrar numa extensão, que também é uma coisa saudável, só que não é muito funcional para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, como você falou, me parece que é muito mais útil a gente pensar em termos de o que é apropriado em termos de organização, ao invés de colocar, assim, um rótulo de bom, mal, bonito, feio, e começar a nos dar a possibilidade de ter a mobilidade, tipo, eu posso ficar assim, assistindo um filminho à noite, feliz da vida, no meu iPad. E eu quero estar disposta e pronta para a ação na hora que eu estou dando aula, na hora que eu faço música. Então, qual é a minha organização mais favorável, ao invés de qual é a boa postura? Ótimo ponto. Eu acho que a gente precisa sempre ter essa conversa, porque culturalmente a gente tem todos esses arquétipos que nos desorientam do que, né, da relação com o nosso próprio corpo, relação saudável. E é bastante libertadora, essa é a palavra que vem à minha cabeça, porque, como eu me lembro, eu acredito que foi justamente no CCPM a primeira vez que eu me dei essa possibilidade de experimentar fazer realmente uma curva completa com a coluna, até onde eu me lembro que foi realmente no CCPM, e eu lembro da sensação de liberdade de, quer dizer que isso não é um pecado mortal? Eu posso fazer sem morrer, destruir a minha coluna e nunca mais conseguir andar? É possível? Então, a palavra que me vem é de liberdade mesmo, né? É isso que você falou, é de uma possibilidade de movimento que não está errada, talvez não seja apropriada para determinada atividade, mas não está errada, é possível, e foi bastante libertador poder ter essa experiência. E eu vou deixar você falar e depois eu pergunto. Eu só vou fazer um último comentário em relação a isso. Eu gostaria de dizer que, sim, eu lembro você tendo essa reação no curso, e eu lembro que na primeira vez que eu também tive essa permissão de curvar o meu corpo, lágrimas caíram dos meus olhos, porque era tanto condicionamento de achar que não pode, você vai ficar corcunda para sempre. Então, eu gosto de me referir nesse tipo de movimento que acontece com consciência e não por preguiça ou porque eu me esqueci, mas porque é saudável para o meu sistema entrar numa curva. Eu gosto de me referir nesse tipo de movimento como um movimento restaurador. É um movimento que meio que começa a restaurar o equilíbrio, a amplitude de movimento em certas
estruturas. E para mim tem uma associação de tanto reeducação, restauração, mas também uma certa amorosidade para o nosso sistema, que muitas vezes a gente esquece de ter. Sim, sim, certamente. Gente, eu queria dizer boa noite a todo mundo que chegou aí. A gente está vendo que vocês estão chegando, que bom. A Dijane pronto, ela está falando. O sistema da moda contribui muito para elucidar a importância da postura como significado de visão superior, elegância, né? E quando, na verdade, nós somos seres plenos de possibilidades. E eu vou aproveitar essa conversa toda para pedir para você falar um pouco, então, sobre esse caminho até o CCPM, que eu acredito que ainda seja também um caminho que está se construindo, que ainda tem muita construção pela frente, com as pessoas que vêm, né, que se agregam, que chegam junto, mas, bom, vou deixar você contar para a gente o que é o CCPM. Ok, então o CCPM é o curso de consciência corporal para músicos. E ele nasceu em 2014, 2 anos depois que eu cheguei no Brasil, quando eu estava começando a poder falar direito, sem me embananar muito. E nasceu como um processo que veio muito organicamente para mim, vendo que eu tinha vários alunos músicos naquela época, como professora de técnica Alexander, e eu me dei conta que eu falava as mesmas coisas para cada um. Aí eu pensei, não, vamos juntar todo mundo e mostrar para cada um que você não é sozinho nisso. Músicos carregam muito isso, a gente não fala sobre os nossos desafios, tanto no corpo quanto na nossa prática. A gente geralmente tenta esconder essas dificuldades. Então, este curso de consciência corporal para músicos nasceu como um espaço para transmitir os princípios e práticas de técnica Alexander, mais focada para a prática musical e a performance musical, mas também começou a se evoluir como um espaço onde a gente pode se reunir e ver que a gente não está sozinho no que a gente está passando. E, mais importante ainda, que esses nossos desafios, esses obstáculos, na verdade, são os sinais desesperadores do nosso sistema, tentando dizer, ei, talvez não nessa direção, talvez em outra direção. Então, no meu caso, as minhas tendinites era um sinal que o meu corpo estava tentando me dizer, me mostrar, que do jeito que você está tocando, o corpo não pode cooperar dessa forma. Então, eu vi que neste curso a gente pode fazer isso juntos. E juntos venceremos. Juntos a gente tem mais chance e mais possibilidades de aprender, tanto nos conhecer um pouco melhor, quando aprender como que a gente pode se apoiar, se ajudar melhor. Então, neste momento, o curso tem alguns cursos abertos ao público, e tem cursos que estão mais voltados à formação a maioria são professores de música, mas tem amadores também. Tem performers, não professores, mas pessoas que querem se aprofundar e aprender a compartilhar um pouco desse trabalho, principalmente na sua área de atuação. Então, Simone, você faz parte da formação e eu estou muito, muito feliz que, por exemplo, alguém que
é de uma área mais específica do que o que eu tenho para oferecer, que é mais geral. Então, se Simone faz parte de um ambiente mais acadêmico, tem essa associação. E, além disso, você atua como cantora, como professora de canto. Então, você pode fazer pontes de consciência corporal com a sua atuação muito mais específicas. Então, neste momento, essa é a parte mais que eu estou me dedicando, junto com programas públicos como o que vai começar agora, que chama Caminho Interior do Músico, que é uma introspecção de a gente rever a nossa história e onde nasceram hábitos, associações, tensões que a gente carrega. Combinar isso com o entendimento de como que este desenho é feito para funcionar. Para a gente poder, como você falou, se libertar do que é desnecessário e poder seguir plenos de possibilidades e potência. Sim, e uma das coisas que algo que eu acho bem importante, né, na formação no CCPM é justamente não estar só voltado a como você experiencia, mas também a como você lida com isso, com outras pessoas, né, com gente, com uma turma, com alunos, eu tenho muitas experiências que eu tô louca para fazer assim que eu voltar para a sala de aula, que vai ser bastante em breve. Mas eu queria dizer uma coisa que a Elaine colocou aqui, a gente volta um pouco para a questão da postura, mas como eu falei, é uma palavra que está sempre na cabeça quando a gente fala de corpo, né? Ela colocou assim, como podemos fazer para restaurar a postura se a gente não consegue por muito tempo? Logo se curva outra vez. Uhum. É uma ótima pergunta, obrigada, Elaine. E com certeza não vai ser através de mais tensão muscular. Então, um dos erros comuns que eu vejo, erro é uma palavra que eu não gosto de usar, mas um dos caminhos que as pessoas levam muitas vezes é de notar que estou ficando mais, assim, meu corpo está puxando para baixo, então eu vou empurrar com os músculos das costas para ficar ereta. Então, quando a gente vai nessa direção, em algum momento os músculos das costas vão dizer, é assim que a gente vai ficar o dia todo? Não vai rolar. Então, em algum momento, os músculos das costas vão fadigar e o meu entendimento é que a gente não veio neste planeta. A natureza não criou um animal diferente dos outros. É um animal que precisa se segurar para ficar numa posição de repouso. Isso não faz sentido para mim. Então, sim, um corpo engajado, um corpo com um tônus muscular acordado é importante, mas não vai ser através de eu ficar me segurando que que a gente vai chegar numa postura, numa organização favorável. Ao invés disso, e eu estou feliz de trazer uma pequena prática, se quiser. Pode ser, Simone? Sim, fique completamente à vontade. Ok. Ao invés disso, eu diria que a gente pode descansar para cima. E o que a gente precisa ter acordado não são músculos segurando, e sim uma consciência. A Elaine está feliz. Ok. Então, vamos lá, que eu vou trazer uma pequena prática. E eu diria que a gente pode começar deixando o corpo ir na posição que
É uma posição de descanso e relaxamento. Então, eu vou mostrar o que isso significa para mim neste momento. E para isso seria interessante, se você está sentado, de não usar o encosto da cadeira mais, vir um pouquinho mais para frente na cadeira. Então, neste momento, se eu deixar o meu corpo assim mais relaxado, sem tentar me sustentar, a minha espinha vai começar a curvar. Então, pode começar deste ponto de partida, pode se entregar e vai numa direção que seja gostosa. Então, não precisa segurar a sua cabeça. Pode deixar o seu corpo respirar, descansar, os músculos da nuca não precisam segurar nada. E agora, deixa os seus olhos abrirem e começar a olhar para fora, à sua frente. Começar a olhar o espaço no seu redor. O seu corpo continua curvado. E agora deixe a sua cabeça e o seu olhar começar a se direcionar para o teto, de tal forma que a cabeça convida o corpo para ficar mais sereno, mais acordado, mais na direção para cima. Quando estiver pronto, deixa o seu olhar vir na sua mira para frente, enquanto o seu corpo continua movendo nessa direção para cima. E você provavelmente vai notar que o seu corpo está mais engajado, os seus pés estão no chão, e a sua cabeça está equilibrando livremente em cima da espinha, mas sem precisar se segurar, fazer uma força. Apenas deixando a sua cabeça equilibrar livremente em cima da espinha e chamar o corpo para cima, para cima, para cima. É um movimento que funciona melhor quando a gente faz com sorriso. E é para ser agradável, descansando para cima, deixando o corpo descansar para baixo e depois, a partir do olhar, a partir da cabeça, um convite para o corpo mover e ficar mais engajado, mais pronto para o mundo. Quando você chega aqui, você não precisa manter, não precisa se segurar aqui. Você pode continuar dando um sorriso para você mesmo, para você mesmo, deixando o seu corpo respirar e curtir o espaço disponível que você está criando. No momento que você sentir que você está cansando, tenha a liberdade de voltar numa situação mais curvada, deixa a cabeça cair, porque a qualquer momento você pode ficar numa situação mais desperta, numa organização mais pronta para a ação. Uma organização mais pronta para a ação é exatamente como eu compreendo a verticalidade, algo que pode nos levar a uma ação. Eu vou só falar o que a Dijane colocou aqui para gente, que eu achei bem interessante desde a primeira. Se eu estou entendendo, o corpo precisa ser mais observado para ser compreendido como um recurso de harmonia e de paz. E depois ela diz, penso que a verticalização saudável surge quando acontece de forma involuntária, mas para isso é preciso consciência corporal. E vou aproveitar para dar outra coisa aqui que eu achei bem interessante, né? Que foi a pergunta, isso mesmo com o instrumento? Muito bem! Pessoal, que pergunta ótima! Sim, isso mesmo com o instrumento, quando isso é apropriado, né? Dependendo do instrumento. Tipo, se você toca harpa, é provável que você vai bater a sua cabeça se tentar curvar. Então, sempre depende, né, do que a gente está precisando.
No que a Djane trouxe, eu acho que é importante para a gente chegar numa organização saudável, involuntária, ou seja, de não precisar sempre segurar com músculos voluntários, a gente precisa ter uma escuta de nós mesmos. Especialmente hoje em dia, com todas essas telas, eu vejo como eu vou, tipo, da tela do meu celular para a tela do computador, para a tela de assistir o Netflix. A gente fica tão facilmente dissociado do nosso corpo, da escuta do que é que o meu corpo está precisando agora. Então, eu diria que é importante ter essa consciência antes de se relacionar com o instrumento, porque o instrumento também é um estímulo forte. A gente fica lá, eu vou tirar essa passagem. Então, ter essa relação, ter este momento restaurador consigo mesmo, sem o instrumento, mas ao pegar o instrumento, sim, ter toda a liberdade. Opa, eu quero vir um pouquinho mais para cá, descansar, e agora estou pronta para tocar. Eu estou pronta para a ação. Uma coisa que eu vejo muito, e eu mesma sou culpada como musicista, é que é muito fácil a gente ficar forçando. Muitas vezes porque a gente é fascinado pelo processo musical, outras vezes porque a gente quer chegar num resultado. Então, essa escuta, para mim, envolve a inserção de pequenas pausas, onde a gente pode, mesmo para 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto, deixar o nosso olhar livre, ou fechar o olhar e meio que sentir o que é que o meu corpo está precisando neste momento. E se for necessário, tipo, deitar no chão por 5 minutos, fazer um passeio, tomar uma água, ao invés de ficar lá por horas numa mesma atividade, tentando forçar o nosso corpo a fazer algo que não é natural para ele. Ficar sentado por horas, ou ficar focado em frente de uma tela por horas. Sim, e eu queria primeiro registrar que a Ana Deide está aqui, colega de formação CCPM, seja bem-vinda. E aí fazer a última pergunta antes que a gente comece a encerrar, da Djane. Isso quer dizer, então, que a postura interfere diretamente no desempenho do instrumento, como se o instrumento fosse uma extensão do próprio corpo? Exato, Djane, exato. A gente dá tanto crédito para o nosso instrumento, só que o nosso instrumento não faz música sem a gente. É a gente que faz música. E a música que a gente faz é 100% ligada com quem a gente é. E em palavras do corpo mais físico, os nossos músculos do ser. Então, sim, com certeza. E, curiosamente, uma das coisas que eu vi acontecendo na minha prática foi que, além de uma facilidade técnica que eu nunca tive, que começou a aparecer a partir do momento que eu parei de dar todo o foco no que as minhas mãos estavam fazendo e eu comecei a dar mais foco no como que eu estou sendo enquanto as minhas mãos fazem isso. Além de uma facilidade técnica, eu comecei a ver uma criatividade, um prazer, uma disposição artística e, em todos os sentidos, muito diferente do que eu sabia antes. Então, sim, eu acho que a nossa postura, o jeito que a gente se organiza,
tem uma ligação direta com o nosso desempenho e como que a gente faz o que a gente faz. Exato. Inclusive porque nós somos corpo, né? Eu vou falar o último comentário da Elaine. Foi muito importante assistir a palestra, que está começando a compreender o corpo. Eu queria dizer que é sempre muito fascinante reconhecer o próprio corpo, tomar consciência e começar a entender o que está acontecendo com você mesmo, inclusive porque algumas coisas precisa partir de nós mesmos, né? Somos nós que estamos aqui, que somos esse corpo. Agradecer demais, Elaine. Eu queria que você falasse então para a gente como é que a gente te acha, onde a gente te ouve, onde a gente te encontra. Conta tudo para a gente. Obrigada, Simone. Realmente, ter esses papos para mim é lindo e eu vejo como são coisas tão simples e muitas vezes a gente não escuta o corpo porque a gente não para escutar. Então, esses papos viram um lembrete. E em relação a como me achar, é só colocar o meu nome lá nas mídias sociais, no YouTube. Especialmente desde o início dessa pandemia, eu me senti chamada em trazer mais recursos. Então, tem bastante recursos no meu canal do YouTube, pode entrar como Consciência Corporal para Músicos ou colocar o meu nome, você vai encontrar em todas as mídias sociais. Eu tenho os meus caros alunos que me ajudam com isso. E no site, não sei se dá para compartilhar aqui o site, Simone, tem todas essas informações para os cursos e, no caso, a gente está com prazo segunda-feira das inscrições no valor promocional para o próximo curso que começa agora em fevereiro, fim de fevereiro, o curso que chama O Caminho Interior do Músico. Então, sejam todos bem-vindos, será um prazer ter você junto no curso e eu estou sempre fácil de entrar em contato, tipo, a pessoa pode se inscrever na minha lista de contatos, pode me mandar um e-mail e eu estou muito disponível para conversar, para encontrar formas que dá para ajudar. Que bom, queria dizer que isso é verdade mesmo, está sempre disponível para ajudar. A Ana já colocou aqui uma dica, eu não consegui colocar o site, mas é bem fácil, gente, é como a Ana colocou aqui no chat, coloca Elaine Wozniado, ou coloca Consciência Corporal para Músicos, você acha o site, e também você acha no Instagram, e também você acha aqui no YouTube, então dá para ouvir a Elaine de várias maneiras diferentes. A Fabrícia está por aí também, que linda, colocou aqui o Insta da Elaine do CCPM, então tá todo mundo convidado a conhecer, né? Tá aí o site da Elaine. Eu queria mais uma vez agradecê-la por vir, por trazer consciência, trazer essa consciência de volta que foi tão importante. Queria agradecer demais aos colegas e às colegas que estão por aqui e que estão ajudando a gente a fazer tudo sempre, professora Liu, professora Mazé e professora Manuel, muitíssimo obrigada aos colegas que estão por aqui, vocês que contribuíram tanto com perguntas, com considerações, foi muito importante para a gente, né, Elaine? Que bom mesmo. Queria convidar todo mundo obrigada. Também. A gente que agradece. Convido todo mundo a conhecer a Elaine mais um pouco do CCPM e convido todo mundo também a estar aqui às sextas-feiras. Essa foi só a estreia da programação. Tem muita coisa por aí em 2021. Fiquem atentos e atentas. Um beijo grande para todo mundo e até a nossa próxima participação aqui. Até mais.